bem-vindos ao Mindcast, um podcast da linha de pesquisa da Iniciação Científica em Saúde Mental, História, Formações e Práticas Psicossociais. Um espaço para boas conversas, com embasamento científico e muita sensibilidade. E hoje, no nosso Mindcast, vamos conversar de um tema extremamente importante, principalmente no sentido dos alunos, da nossa faculdade, que é o final, da graduação e a conciliação, preparação para a residência médica com relação aos impactos, na saúde mental dos alunos. Para contribuir com essa discussão, a gente tem uma convidada muito especial que vivenciou essa transição recentemente. Ela se formou como médica aqui na Faculdade de Atenas, de Sete Lagoas, e acabou de iniciar sua residência em pediatria. Larissa, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Acredito que vai ser uma conversa enriquecedora, principalmente por você ter sido aluno da Atenas, então uma referência para nós daqui da faculdade. E vai ser muito boa a nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada e muito feliz de compartilhar desse momento que é muito difícil, E a gente sabe que é. Sim. Seja muito bem-vinda, Larissa. Antes da gente iniciar as perguntas, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu me formei agora, no final do ano. Eu entrei na Atenas em 2020, formei agora no final. Minha trajetória na faculdade sempre foi uma trajetória muito ativa, sempre participei de tudo, por ser a terceira turma, a gente tinha oportunidade de participar de muita coisa. Sempre fui muito dedicada e estudei muito, entendendo a importância da gente estar numa faculdade de medicina, o tamanho da responsabilidade. E ano passado, no último ano, me direcionei mesmo a estudar para a prova de residência, que foi um desafio para muita gente. Ano passado houveram muitas mudanças inesperadas, mas no final deu tudo certo, passei na residência médica, formei, trabalhei só uns 2 meses e agora iniciei essa semana a residência de pediatria. Nossa, que delícia, um sonho para todo mundo, E o final da graduação costuma ser visto como um momento de muitas alegrias, de conquistas, mas ao mesmo tempo é um mix de emoção, porque a gente também tem que viver uma fase de muita ansiedade, de inseguranças. Como que você descreve as emoções vividas nesse momento de transição de uma estudante para uma profissional da saúde? É muito engraçado que quando a gente tá no final, a gente sempre brinca assim, você é interno. De um dia pro outro, você tem seu carinho. E é basicamente isso. Claro que não é de um dia pro outro, são 6 anos de preparação. Mas não é algo fácil, A gente tem muito medo porque a vida de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acredito sim que a faculdade nos dá muita estrutura no internato pra gente pegar a mão dos pacientes, de todas as áreas. A gente atende na UPA, que eu acho que é o melhor lugar para um recém-formado, para o interno, e depois do recém-formado, aprender, e estar ali com os pacientes. Mas realmente é um sentimento que dá muita ansiedade e medo, junto com o sentimento de alívio e obrigada a Deus que eu tô formando. Porque a faculdade não é fácil, são 6 anos muito árduos. Então a gente espera muito. Quando vai chegando no finalzinho, você fica assim, calma aí, também não precisa ir tão rápido assim. Nos últimos meses a gente fica assim, podia demorar um pouquinho pra eu aprender mais um pouco. E eu acho que isso é super normal, o importante mesmo é ter muito compromisso com a prática mesmo do internato, que é onde a gente vai pegar a mão, sugar tudo que os preceptores têm pra passar pra gente mesmo. Isso faz muita diferença quando a gente forma, porque você vai ter uma segurança um pouquinho maior. 100% seguro ninguém fica quando forma, porque um recém-formado nem pode ser seguro, é até perigoso. Mas eu acho que é isso, é um sentimento de ansiedade mesmo, de medo. Nem sempre são mil maravilhas, o mercado de trabalho também não é tão fácil, a gente se insere nele, a gente passa por muitas coisas. Então é isso mesmo, é um misto de muita alegria com medo do novo, Sim. Aquela famosa agora não tem um preceptor pra chamar, pra falar assim, tá certo isso aqui. Isso mesmo, agora é você. Você e você. Isso mesmo. A gente sabe, que a preparação para a residência, ela demanda um alto tempo, demanda estudos e responsabilidades. A gente sabe que existe uma comparação entre os alunos, aquela coisa da performance. Como você vê que essa ideia, da alta performance pode impactar na vida do estudante? Eu acho que a medicina, desde antes de você entrar, já tem essa pressão, no cursinho. Não sei se vocês chegaram a fazer cursinho, a gente tem essa pressão, você tem que passar. Às vezes você vê pessoa que nem queria medicina,
começa a querer medicina de tanto que eles colocam isso na cabeça da gente no cursinho. E eu acho que se as pessoas tivessem noção do que é um curso de medicina e o que é o pós, assim, elas não fariam se fosse só por esse motivo. Tem que ter muito amor, porque a gente abdica de muita coisa, né? E aí, você entra na faculdade, é uma pressão no cursinho, entra na faculdade, continua, é sempre uma pressão, a gente tem muitas provas, é muita coisa e tem que ser mesmo, que é muita responsabilidade, né? Mas aí chega na época do internato, ou nessa época que agora vocês que estão no 4º ano vão ter que fazer uma prova, né? Sim. Acaba que começa uma pressão muito externa também. De próprios cursinhos de residência, tem muita mídia, né? Muita divulgação. Acho que o Instagram também, apesar de ser uma ferramenta muito boa para trabalho, para diversão, várias coisas boas, também pode atrapalhar muito nossa saúde mental nesse sentido. Tem muitas pessoas que compartilham, né, o dia a dia. Eu mesmo amo ficar compartilhando, conversa fiada no Instagram. Mas a gente tem que entender que quem tá ali postando, tá postando as coisas boas, né? Sim. É difícil achar alguém que posta coisas ruins. E que cada pessoa é um universo. Então aquela pessoa tem uma realidade, eu tenho outra. E eu acho que colocar isso na nossa cabeça e trabalhar isso durante a faculdade e principalmente no internato, faz você se dar melhor, sabe? Você ficar com a cabeça mais tranquila. Eu mesmo, ano passado, fiquei um período sem Instagram, porque isso foi algo que tava me atingindo. Eu falei assim, isso não tá me fazendo bem. No momento ali de bem antes da prova, sabe? O pré-prova, eu achei que seria melhor ficar sem. Porque eu acho que é uma ferramenta que vem trazendo isso que vocês falaram, de uma alta produção, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que acordar 3 horas da manhã e já ter estudado e já ter feito tudo. E a vida não é assim, né? E aí é uma pessoa que segue todo o cronograma, segue certinho, mas a nossa vida tem problemas, tem intercorrências, né? Sim. Então eu acho que essa é uma parte ruim da medicina nesse sentido. A gente é muito cobrado, a gente tem realmente essa questão de você tem que produzir, e às vezes esquece um pouco da parte do ser humano. Isso é ruim, eu acho que precisa de um equilíbrio. Claro que a gente tem que ter muito compromisso. Estudar, realmente a gente tem que estudar muito, isso aí não tem dúvidas. Mas tem que existir um equilíbrio e a gente entender também que cada um tem uma caminhada, né? E a nossa caminhada vai ser do jeito que Deus preparou e vai ser linda. Então não ficar se comparando, eu acho que isso traz, além dessa pressão externa, a gente começa a ter uma pressão interna mesmo de eu tenho que ser melhor, que ser melhor, que ser melhor. Eu acho que às vezes fica até mais difícil pensando, né, no cronograma do cursinho. Sim. E aí de repente, gente, a vida acontece, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um ano, às vezes, você olha pra trás e fala assim, meu Deus, aconteceu isso tudo comigo. Então você ter consciência de que um dia de cada vez, às vezes em dias difíceis, faça o mínimo, faça um pouquinho, mas Exatamente. Faça alguma coisa, Isso. com certeza. Mas não fica naquela, né, de nossa, tem que todo dia ser perfeito. Porque às vezes a gente vê as pessoas postando, aí acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite no outro dia. Então, e você fica assim, meu Deus, e eu? Exatamente. E não é assim. E essa questão é algo que eu trabalhei muito na terapia. Eu comecei a fazer terapia no 5º ano, 1º ano de internato. Porque eu tava em um surto psicótico, tô brincando. Eu tava numa crise existencial de não saber qual especialidade que eu queria. Ainda tem esse ponto, né? Que é uma parte que pega muito. Porque eu entrei na faculdade querendo pediatria, tive uma experiência ruim, um estágio extracurricular, nem foi na cidade, foi na cidade pequena. É longe daqui, tem umas 4 horas aqui. E aí, era interior, assim, eu tive uma experiência ruim, aí eu pensei, sabe onde você pega um trauma? Eu falei, eu não quero isso aqui não. Mais. Aí eu pensei em fazer psiquiatria, né? Era uma opção, mas eu sempre, aí eu pensei, vou fazer psiquiatria infantil. Mas rodei na parte da psiquiatria adulto, que faria parte do processo, né? Se eu fizesse psiquiatria primeiro, não me identifiquei. Aí entrei numa crise existencial, eu falei, meu Deus, vou formar, não sei o que eu quero. E aí eu entrei na terapia pra ajudar nessas questões. E na terapia eu aprendi essa questão da gente não se cobrar tanto e se organizar também pra depois não ficar arrependido de não ter feito o que deveria fazer, sabe? Esse equilíbrio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada com os estudos. Então eu crio metas. Eu acho que todo mundo pode fazer isso. Vou criar metas, hoje eu vou estudar isso. Mas metas reais, né? Não adianta palpáveis. E eu aprendi isso na terapia, que antes eu colocava metas, tipo assim, e aí eu não conseguia cumprir, porque não era condizente com a rotina.
e chega no final você fica frustrado, né? Com certeza. E é algo que vai mexer com a saúde mental, que não vai ser legal. Então, eu acho que você se organizar, criar metas palpáveis mesmo, possíveis de serem feitas. E sempre, assim, entender que pode ser que um dia você não consiga. E isso, na minha cabeça, eu era muito assim, não, mas eu não posso não conseguir fazer aquilo, porque aí acabava o meu dia. Isso não é nada saudável, né? Então, assim, hoje eu tenho que fazer isso, mas aconteceu alguma coisa, não deu. Eu era muito assim, nossa, acabou o meu dia. Agora o que eu vou fazer? Assim, eu nunca fui uma pessoa de travar, eu ia fazendo, mas eu ficava frustrada que eu não conseguia fazer. Então, eu aprendi isso, a gente criar metas palpáveis, mas também se comprometer com aquelas metas. Então, eu tenho um tempo livre, eu separei esse tempo para estudar, então nesse tempo eu vou estudar. Eu vou guardar meu celular dentro da gaveta para ficar longe, porque é algo que tira muito nossa concentração, e vou estudar. Então, acho que esse equilíbrio. Entender que a gente tem que tirar tempo mesmo, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, porque senão a gente não dá conta da matéria, não dá conta das coisas, mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa de um equilíbrio, né? Ter a saúde mental, né? Porque também se você trava, se tem crise de ansiedade, se tem um burnout, né, que acontece, você não vai conseguir seguir. Então, acho que esse equilíbrio mesmo. Entender que sim, nossa rotina é pesada e sempre vai ser, mas que a gente precisa se organizar para ter momentos de descanso e conseguir seguir aquilo que a gente precisa. Sim. E eu acho que é uma coisa muito... É óbvio, mas eu acho que às vezes é preciso ser reafirmado, né? Nós não somos máquinas, né? A gente vai adoecer, a gente vai ter imprevisto. E eu acho que às vezes quando isso acontece, gera tanta frustração que a gente se desorganiza, né? A gente não consegue nem continuar de onde a gente parou e falou, não, agora deu tudo errado. Exatamente. Eu acho que de tanto que a gente é exigido ser sempre muito correto, seguir sempre o cronograma, né? Você acha que esse medo de não ser suficiente, de fracassar, de não passar, te impactou de alguma forma durante essa trajetória, né? Como que você lidou com isso para conseguir manter um bem-estar emocional? Essa questão da residência pega muito, assim, porque, igual a gente falou, tem muita pressão externa. Realmente, hoje em dia, o mercado de trabalho não tá fácil, então a residência é, sim, o melhor caminho para quem pode seguir, né? Então, assim, é uma pressão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem... Você tá ali no último ano, é uma coisa que eu sempre falava com meus amigos, no meu grupo, e tentava internalizar isso. A gente sempre lutou muito para ser médico. Sim. No final do ano, você vai ser médico. Esse é o maior sonho. Se não der para passar na residência agora, tem a prova de novo ano que vem. Então, eu acho que a gente não pode pôr toda a nossa expectativa em provas, né? Porque se passar ou não, isso não diz que você é um médico ruim ou não. Porque a prova de residência tem vários vieses, né? Tem várias outras coisas. Tem um dia, se for uma prova que você passou mal, às vezes você quer um lugar só, fez uma prova só. Então, um dia vai definir 6 anos, né, da sua vida? Não vai. Então, eu acho que eu sempre tentava fazer isso. Pensar assim, o meu maior sonho era ser médica. No final, você. Então, assim, o primeiro passo é esse. Se não der certo a residência, tudo bem, ano que vem eu tento de novo. Claro que tiveram dias que eu tava muito tranquila quanto a isso, tiveram dias que eu estava chorando com medo de não passar, porque não é fácil, a gente quer mesmo. Quer passar, lógico, você quer tentar já seguir direto, mas eu sempre tentava falar pra mim mesma, se não der certo, tá tudo bem. Eu vou ser médica, já é meu sonho, eu vou trabalhar, cuidar das pessoas, que é algo que eu sempre quis. Então, tentar ter isso na mente mesmo. Eu fazia terapia também de 15 em 15 dias. Comecei no 5º ano e eu achei muito bom nesse período. Foi muito importante pra mim, porque eu tinha muitas demandas da faculdade mesmo, assim, de rotina, de organização, de não me cobrar tanto, mas também não cobrar de menos, porque infelizmente, assim, infelizmente, né? Mas é um ano que sim, você vai abdicar de muita coisa da sua vida. Você não tem como. Mas ter esse equilíbrio. Mantinha também 3 vezes na semana eu fazia atividade física regular, né? Mantinha isso. Antes eu fazia mais, eu fazia 6 vezes, mas eu entendi ano passado que não dava. Infelizmente eu tinha que abrir mão disso, mas também não podia abrir mão de fazer nada, porque a nossa saúde mental depende também de estar se movimentando, de estar ali, né? Na academia ou em algum esporte. Então eu mantinha 3 vezes na semana atividade física regular.
E eu fiz alguns descansos estratégicos também, sabe? Durante o ano. Eu fiz 2 mini viagens que eu coloquei no cronograma pra descansar mesmo, uma mais pertinho da prova e uma mais no meio do ano. Porque eu acho que o meio do ano, vocês vão sentir isso quando vocês estiverem no último, é muito crucial, um divisor de águas. Ou você meio que desiste, porque é muita matéria, muita coisa, você meio que, tipo assim, se embola e deixa. Ou você falar assim, não, eu vou persistir muito nesse meio do ano, porque parece que quando passa do meio, não, já tá chegando, então eu vou persistir, vou chegar lá. E algumas pessoas param na metade, então eu fiz um descanso também mais ou menos na metade do ano, que eu planejei pra poder realmente conseguir seguir, sabe? E também a questão do lazer durante a semana. Não tem como a gente fazer tudo que a gente quer, igual eu falei. Porque você tá em um ano ali, é um ano da sua vida que você escolheu se preparar para aquilo. Então você não vai conseguir sair sempre que você quer, fazer tudo que você quer. Mas você sim tem que ter momentos no fim de semana para descansar, tem que ter momentos para sair com as pessoas que você ama, sua família. E que isso tudo seja organizado. Então, eu vou sair sábado à noite, tudo bem. Então de dia eu vou estudar, porque eu sei que eu preciso fazer um simulado, ou eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Então acho que esse equilíbrio mesmo. Cara, que legal escutar isso, porque às vezes a gente pensa assim, é um ano preparatório e vai ser só isso. Ninguém vai descansar, ninguém vai fazer nada. E ver que você se organizou até nisso, né? O cuidado de pensar em, não, eu preciso em algum momento dar uma pausa, tranquilizar para voltar com tudo. Acho que a gente vê muito isso, né? Nas nossas férias também. O gás que a gente volta, a energia que a gente volta. Então é importante, inclusive, fazer pausas, né, nesse momento. Isso é uma questão assim, de organização mesmo. Porque se a gente pegar, por exemplo, do nada eu vou decidir que eu vou assim, viajar no último ano, pensando. Você tem um cronograma ali, pode ser que você embole, mas se você chega no início do ano e se organiza, é muito mais fácil. Então a chave, eu acho, para passar na residência é muita dedicação, não tem como, mas muita organização. Porque as coisas acontecem, igual o Aro falou, nós não somos máquinas, a gente vai ter dias ruins, tem dias que não vai dar, mas tudo bem, naquele dia não deu, no outro dia você vai respirar fundo, vai se reorganizar, tá tudo bem, e vai continuar, sabe? Então eu acho que é isso, não é um ano que você vai viver só pra aquilo, porque nós temos que viver, senão a gente não aguenta, mas também, ao mesmo tempo, é um ano que sim, você vai viver mais ou menos só pra aquilo, sabe? É isso, é o equilíbrio. Você vai... seu foco maior é estudar, mas você tem que ter momentos de descanso, fazer coisas que você gosta, né? E assim, a gente sabe, né, que é um ano estressante, desgastante, tudo, ele gera, né, esses momentos. Como você vê, assim, um famoso divisor de águas do estresse normal que a gente tem, de rotina, de tudo, para um estresse que já está evoluindo para algo mais sério, como um burnout, uma depressão e tudo. Como você vê isso, né, acontecendo com os estudantes? Eu acho que assim, a gente ser ansioso, estar ansioso é quase que assim, todo estudante de medicina, o estado basal é ansiedade. E foi uma dúvida que eu tive também. Eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu gosto muito das coisas assim, muito do jeito que eu planejei, principalmente em relação aos meus estudos, principalmente. E quando você vê que nem sempre dá pra fazer aquilo, aí você começa a ficar ansioso. E eu acho que a diferença, assim, de uma ansiedade que ainda não é patológica é se aquilo tá te parando, sabe? Você tá deixando de fazer as coisas por conta dessa ansiedade. Claro, às vezes um dia que aconteceu alguma coisa, você tá mais triste, tudo bem, vai descansar, né, e tudo. Mas você tá parando de conseguir fazer suas coisas, você tá se isolando muito em questão da depressão, né? Você tá ali muito triste a maioria do tempo, tá sem vontade de fazer nada, mas essas questões pensando na parte clínica, sabe? Que a gente conhece, a gente tem que ter essa vigilância. E na dúvida, consulta, né? Porque igual no 4º ano eu tive essa dúvida também. Eu falei assim, gente, será que eu tô com um transtorno de ansiedade? O TAG, né? Porque a ansiedade é do ser humano. Mas será que eu desenvolvi um transtorno? E eu consultei. Aí eu falei assim, acho que tô precisando de um remédio. Mas aí o médico me falou que não. Eu falei assim, não, você não tá precisando, você não fecha critério. E foi e me pontuou, sua ansiedade é disso, é algo pontual. Você precisa tratar isso na terapia. E foi dito e feito. Então, do internato, desde que eu consultei até o final, eu fiz terapia.
e foi muito bom conseguir trabalhar isso. Mas acho que talvez se eu não tivesse feito a terapia, pode ser que eu tivesse desenvolvido, né, o transtorno de ansiedade. Então, eu acho que é ficar vigiando no grau desses sintomas. E essa parte, assim, de isolamento, às vezes vê que tá muito estressado no sentido de... A gente vê muito isso no internato, que a gente briga um pouco, né? Esse meu grupo são 8 pessoas, mas a gente é muito grudado. Tipo assim, a gente era amigo mesmo. A gente é, né? Tá todo mundo vivo. A gente é amigo mesmo. De ir na casa do outro, a gente fazia encontro e tudo. Mas tinha dia que a gente se estranhava e brigava. E isso aí, até aí tudo bem. Mas você vê que é algo que tá indo além, sabe? Nossa, todo mundo do meu grupo tá estranho comigo e tá vendo que eu tô mais estressado ou mais cansado, ou ouvir também os amigos, porque que tá ali com você todo dia, né? Acho que isso é algo importante, porque quem tá com você todo dia vai ser a melhor pessoa pra te falar você tá muito diferente, você tá mais triste, ou você tá muito ansioso, né? Conversar mesmo. Ficar atento aos sinais, porque eles existem. E às vezes a gente ignora e vai indo. E aí chega no estado, né, de ter um burnout, que é algo muito sério, que precisa de tratamento. Então a gente tem que ficar bem atento aos sinais e buscar tratar, né, antes de virar uma doença mesmo, igual burnout. Sim. E mais uma vez, né, a gente destaca tudo isso que a doutora Larissa falou e a necessidade de pedir ajuda. Se você tá ansioso, se você tá se sentindo triste, mal, constantemente, você não precisa passar por isso sozinho. E a gente não pode falar, isso tá normal, eu sou sempre assim. É realmente se observar, conversar com seus amigos, né, com as pessoas que estão em torno, como a Larissa falou algumas vezes, e procurar ajuda, porque tem ajuda, né? Tudo isso tem recurso, tem forma de contornar, até para melhorar a performance nos estudos, né? No seu ciclo social, então eu acho que é muito válido isso. Eu acho que a gente precisa desmitificar também essa questão da saúde mental, né? É um tabu ainda, as pessoas não entendem. Acho que a gente acha que é só fora da área da saúde, mas não é. Aí às vezes você vai ver uma pessoa se automedicar, um estudante se automedicar, porque não quer consultar, às vezes por medo de julgamento, mas gente, quem estuda a gente sabe, né? É biológico, assim. As doenças têm uma fisiopatologia, então não é da cabeça da pessoa, apesar de ser, né? Existe ali uma questão neuronal, então tem que procurar ajuda, né? A gente tem muitos recursos, igual a Laura falou. Acho que a gente tem que parar com isso, desse tabu de falar sobre saúde mental. Não tá fácil pra ninguém. E a gente tem que se cuidar mesmo, fazer exercício físico, buscar uma terapia quando for o caso. Buscar medicação quando for o caso também, não se automedicar, consultem, porque isso faz muita diferença, porque só o remédio não resolve, é todo um tratamento multidisciplinar, né? Então acho que é isso, a gente precisa quebrar esse tabu e entender que realmente não tá fácil. Sim. Larissa, antes da gente encerrar, uma última pergunta, a gente não pode perder a oportunidade de receber, né, essa experiência toda que você traçou durante essa trajetória. Se você tivesse que dar um conselho pra Larissa lá do 5º ano, que vai servir pra gente também, que estamos agora no 4º, no 5º, 6º ano, qual conselho você daria pra ela? Eu acho que seria mais ou menos tudo que a gente conversou, mas no sentido de continue, foca muito no que você quer, porque quando a gente foca no que a gente quer, é um sonho, você consegue persistir, sabe? Quando é algo que envolve um amor, assim. Então foca no que você quer. Estude muito, mas sabe que você precisa de ter momentos para descansar, que tem que ser organizados, mas precisa disso. Você não é uma máquina, igual a gente conversou, a gente não é uma máquina. Meus amigos ficavam brincando comigo, falando que eu era a máquina da Revolução Industrial, porque eu fazia muita coisa. E às vezes isso não faz bem, então entender sinais. Entender os sinais, você não é uma máquina, você vai precisar descansar. Mas continue naquilo que você acredita, que é estudar muito, fazer questões, estar 100% ali na prática pelo paciente também. Eu acho que seria isso. E é sempre bom a gente lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes o seu amigo, o seu colega, é aquela pessoa que consegue fazer tudo em um dia e você não. Mas você tem o seu ritmo, o seu processo. E às vezes é até melhor do que uma alta performance, porque você sabe cuidar de outras áreas na sua vida, que ali naquele momento de prova vai ser essencial para você.
Então, assim, saber que cada trajetória é uma trajetória, igual a doutora Larissa pontuou muito bem. Se não der certo, tá tudo bem, você já tem o seu CRM ali. E não é uma prova que você só pode realizar uma vez na sua vida, você pode realizar. E às vezes, assim, na prática você se descobre e percebe que talvez aquele trajeto que você estava pensando desde o início, muito focado, não era aquilo, e vai para outro que vai realmente ser bom. Então, assim, doutora, a gente agradece muito pela sua participação, muito obrigada pelo convite. A gente deseja que essa nova trajetória, esse novo caminho seja muito incrível. Eu que agradeço muito, foi ótimo. Foi uma conversa necessária que certamente vai ajudar muitos alunos aqui da nossa faculdade e os nossos ouvintes também. Obrigada por aceitar nosso convite, que seja uma fase maravilhosa, a gente está torcendo muito por você. Tenho certeza que vai ser uma excelente pediatra, né? Assim, nosso contato com ela é sempre muito carinhosa, muito cuidadosa. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigada, e para vocês também. E para você que nos ouve, se gostou muito desse assunto e acha relevante, compartilha, comente, curte, pra gente trazer mais convidados. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.